Olá, eu sou a professora Flávia, professora de artes do Colégio Eringer, e hoje nós vamos estudar sobre o teatro no Renascimento. Nós vamos estudar sobre como surgiu o teatro, sobre os dramas, sobre as comédias e como se deu o palco, como surgiu o palco. E nós vamos ver o primeiro palco, como que foi armado, montado em 3D, gente, muito legal. Vamos comigo? Teatro, riqueza teatral do período do Renascimento. O teatro praticado entre o século XIV e XVI foi muito diversificado, tanto em relação a temas quanto a procedimentos. Os países europeus desenvolveram formas teatrais alinhadas às suas culturas. No entanto, o que essas manifestações teatrais tinham em comum que era o afastamento do caráter religioso, característico do teatro medieval. Então, nós estudamos já aqueles tipos de teatro que eram feitos falando sobre a Santa Ceia, falando sobre passagens bíblicas para que os fiéis entendessem da palavra. Esses eram os teatros feitos e a igreja aprovava o teatro religioso. Mas nesses séculos o povo se afastou disso. O humanismo fez parte do Renascimento. Vocês lembram? Desde a outra aula nós falamos sobre o humanismo. O homem colocou-se no centro de todas as coisas. Então o homem passou a mudar essa característica de religioso para algo mais, caráter mais humano, mais coisas do cotidiano, críticas sociais, políticas, ou de amor mesmo, né? Então, o teatro falava da crucificação de Cristo no período medieval. Olha o exemplo aí desse GIF. Eu não botei a filmagem do pedaço do teatro, mas vocês sabem que os teatros eram sim, mostrava a crucificação de Cristo, a Santa Ceia, né? Nesse tempo do Renascimento destacou dois dramaturgos. O primeiro é o espanhol Pedro Calderón de la Barca, 1600 e 1681. E o outro nada mais, nada menos do teatro elisabetano com William Shakespeare, né? Esse teatro elisabetano fala-se da Rainha Elizabeth, né? A Virgem Rainha Elizabeth. Tem muitos filmes falando sobre ela. E também aparece Shakespeare, né, nesses filmes. Então era chamado assim esse teatro por causa da rainha, porque era um período dela, né? Nós vamos ver um vídeo aí. Shakespeare ele fez vários dramas, inclusive Romeu e Julieta. Quem não conhece Romeu e Julieta? Todo mundo conhece. Nós não vamos dar muita ênfase no Pedro Calderón, mas nós vamos falar um pouco do Shakespeare, né? E nós vamos ver o documentário falando do Shakespeare. Vocês vão entender um pouco essa dramaturgia, né? Como surgiu, quem era Shakespeare, né? Meu reino por um cavalo. Ser ou não ser, eis a questão. Somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos. Existe algo de podre no reino da Dinamarca. Estas frases, dentre as várias outras dignas de citação, são ditas em alguma das peças teatrais criadas ou atribuídas a um grande escritor, poeta e dramaturgo inglês que viveu em fins do século XVI e início do XVII. Seu nome, William Shakespeare. Estes seriam, possivelmente, alguns dos retratos do artista feitos por pintores de sua época. Dizemos possivelmente porque ele é, até hoje, um dos maiores mistérios da história da humanidade. São bem poucos ou até mesmo insuficientes
os dados oficiais de que dispõem os historiadores para assegurar quem foi realmente William Shakespeare, como foi sua vida pessoal e até mesmo comprovar a procedência e autenticidade da sua vasta dramaturgia. No entanto, os pesquisadores de suas obras reuniram alguns dados sobre a biografia e a personalidade desse artista, considerado um dos maiores gênios da literatura universal. Shakespeare nasceu em 1564, na cidade de Stratford-on-Avon. Era a época em que a Inglaterra conquistava novos territórios, dominando e saqueando povos em quase todas as regiões da terra. Assim, o grande império colonial, sobre o qual reinava Elizabeth I, a chamada Rainha Virgem. Bem, ela morreu solteira, mas quanto ao resto, há controvérsias. O que sabemos ou julgamos saber hoje sobre o grande William é que nasceu em uma família de bons recursos financeiros, mas seu pai entrou em falência e o jovem teve que largar os estudos e trabalhar em várias ocupações. Quando deixou sua terra natal e partiu para Londres, a Inglaterra vivia seus tempos áureos de luxo e prosperidade. A cidade londrina era então um centro de intensa vida intelectual e entretenimentos. E adivinhem onde Shakespeare foi encontrar trabalho? Na porta de um teatro. Ele tomava conta dos cavalos em que chegavam os fidalgos para assistirem às peças teatrais. Acabou passando depois para dentro do teatro. A arte teatral tornou-se então o objetivo principal de sua vida. Foi ator, diretor, produtor e, sobretudo, um grande autor. O teatro onde ele mais atuou era o Globo, The Globe Theatre, a mais importante casa de espetáculos em Londres. O palco era de um formato especial, até hoje conhecido como palco elisabetano. Os cenários eram bem simples, mas as vestimentas dos atores eram muito ricas. Só que os figurinos nem sempre eram apropriados ao assunto ou à época da ação da peça. Todos os papéis de mulher eram representados somente por homens. As sessões começavam à tarde e duravam de 3 até 4, 5 horas seguidas. O começo das funções era anunciado por trombetas. Shakespeare escreveu muitos contos e sonetos, mas nos deixou, sobretudo, comédias e tragédias que até hoje têm sido representadas ou adaptadas para o rádio, óperas, balés, cinema e televisão. Morreu em sua terra natal, Stratford-on-Avon, aos 23 de abril de 1616, no mesmo dia em que completava 52 anos. Foi, sem dúvida, um dos maiores conhecedores das paixões que movem o ser humano. Shakespeare nos deixou diversas comédias e tragédias como Hamlet, Otelo, Macbeth, que apresentam personagens complexos, com seus erros e virtudes, paixões e atos que nos despertam, ora o horror, ora a compaixão. Em 1606, Shakespeare nos deixou a sua obra máxima da maturidade, a história de um velho rei da Bretanha nos tempos medievais e que é considerada, depois dos clássicos gregos, a mais alta realização no gênero da tragédia. Rei Lear.
continuando nossa conversa aí no cantinho do ouvido, falando sobre Shakespeare, né? Nós vamos ver um pouco como que é o teatro, né? Feito, chamado Globe Theatre, em Londres, construído em 1599, para as encenações de peças de quem? Shakespeare, grande dramaturgo renascentista. Vocês sabem que ele começou a escrever lá na Inglaterra. Então, esse teatro era feito para as peças dele, representar as peças de Shakespeare. Tcharam! Grandes peças, né? Nós vamos de Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, né? Muito dramático, falando muito de amor, de morte, né? Vamos ver. Por dentro, só um pedacinho, gente. Lindo esse teatro. Então, nós vimos esse teatro de Shakespeare, né? Que a câmera deu uma volta assim em torno dele. E aí era apresentado essas encenações. Se alguém for na Inglaterra, né? Manda as fotos aí pra gente ver esse teatro maravilhoso que é visitado, né? Vamos ler uma peça, um pedaço de uma peça literária de Shakespeare, dramaturgo. Também faz parte de monólogos, né? Muito apresentado até hoje. Um dia você aprende. Aprende. Um dia você aprende. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. E que realmente a vida tem seu valor. E você, o seu próprio e inquestionável valor perante a vida. De quem? Desse cara aí do lado aí, com a pera. William Shakespeare. As principais características do teatro desenvolvido durante o período Renascimento são antropocentrismo humanista, texto improvisados, linguagem coloquial, caráter popular e cômico, temas diversificados. São essas características do teatro renascentista. Então, a gente viu toda essa dramaturgia. Nós vamos seguir o passo vendo que há um desenvolvimento na história aí. Com o surgimento da comédia dell'arte, né? Nós vimos a dramaturgia no período renascentista, esse teatro mais dramaturgo, mais sentimental, mais, né? Algo mais dramático, né? Nós vamos agora falar da comédia dell'arte, que é mais usado o improviso, a comédia, algo divertido, aí que surgiu na Itália. Nesse contexto, surgiu na Itália, no século XVI, a vertente mais duradoura do teatro renascentista, a comédia dell'arte. Essa forma teatral é considerada até hoje uma referência para a comédia, em razão da composição de seus personagens e do improviso. Então, até hoje, a pessoa usa um improviso no teatro, né? Até hoje. E nós vamos ver exemplo de filmes que usou o teatro de improviso, usou como referência a comédia dell'arte. Surgiu na Itália, comédia dell'arte, as apresentações lá, é lógico que se difundiu em outros lugares da Europa. As apresentações eram em locais públicos, como ruas e praças,
em vez de palácio de teatro como os dramas, né? Os textos abordavam temas do cotidiano em linguagem coloquial. O que é linguagem coloquial, professora? Uma linguagem simples. E suas representações se baseavam em técnicas de improvisação. Além disso, transmitia a impressão de que improvisava a todo momento. Cada ator geralmente se especializava em apenas um personagem. Nós vamos ver no livro de vocês, na apostila de vocês, tem um QR Code que fala de um professor, mestre em artes cênicas, que fala sobre comédia de arte. Só que eu tirei um pedacinho que mostra esse local, essa praça, como que eles faziam, mostrando um pouco das imagens. Então eu fiz uma edição. Se vocês quiserem ver tudo, coloca o celular de vocês no QR Code e assiste todo o documentário na íntegra. Esse aí é o professor que a apostila de vocês falam, Carlos Eduardo Carneiro, mestre em artes cênicas, tá? Está lá no YouTube. Se vocês procuram por ele, coloca o QR Code na apostila de vocês. Vamos ver? Eles tinham que se expressar com o corpo para que o público, que era uma grande massa, percebesse. As ações todas eram realizadas ao ar livre em palcos que eram montados para isso ou nas próprias carroças que os transportavam às cidades. Era um teatro muito popular que era levado ao povo por justamente fazer uma crítica à sociedade e no qual algumas vezes eram cobrado ingresso ou era passado uma cesta. Uma característica muito importante, talvez a mais importante da comédia dell'arte, é que não havia texto escrito. Todas as histórias que aconteciam eram baseadas em situações programadas. É claro que, como os atores se especializavam em determinados personagens, eles já tinham consigo um roteiro pré-estabelecido. Isso era passado de pai para filho. O filho aprendia com o pai todo o gestuário. Então, o filho aprendia com o pai, né? Nós vamos ver a seguir também falar na matéria de vocês personagens que faziam parte da comédia dell'arte, tá? São diferentes? São, mas são personagens que eram apresentados daquele jeito, tá? Mission arrequim batocho, orbo da derecha e sordo da noche.
né, apresentado para vocês, Arlequim, né, Capitão, Doutor. Eles faziam parte da Comédia de la Arte, também se encontra listado na matéria de vocês, na apostila de vocês. A influência da Comédia de la Arte pode ser apreciada no cinema, e nós vamos ver exemplo disso no cinema, como Luz na Cidade, clássico cinema, mudo, estrelado, escrito e dirigido por quem? Charlie Chaplin. Ele é um exemplo de Comédia de la Arte. Nós vamos assistir um pedaço, tá? Depois de ter assistido todo, foi editado, é claro, o filme é 1h27. Se vocês quiserem assistir, tem íntegra no YouTube para vocês assistirem. Inclusive tem vários filmes de Charlie Chaplin que é inspiração da Comédia de la Arte. Então tá. Foi bom a gente ter vindo por aqui, ter aprendido sobre teatro no Renascimento, esse surgimento do teatro, tanto drama, as literaturas de Shakespeare, encenado como drama, né? Foi muito bom a gente ter aprendido.
tanto como comédia, tá? Nós terminamos por aqui. Até a próxima. Um beijo. Tchau.